Boa noite a todos. Que Maria, nossa Mãe amorosa, nos envolva no seu manto de luz azulíneo, ampliando a nossa percepção e a nossa amorosidade. Hoje nós vamos abordar o tema suicídio, a família dando sustentação. E para falar de família, à luz da doutrina espírita, nós nos valemos do livro SOS Família, de Divaldo Franco, psicografando Joana de Ângeles e diversos espíritos. E ele assim nos fala: o Espiritismo apresenta a família como um instituto abençoado, em que as criaturas humanas se reencontram com um programa de provas e expiações com vistas ao futuro. Por outro lado, a família, na concepção espírita, antes de ser a reunião de corpos, é o reduto sagrado de espíritos imortais. A visão reencarnacionista traz um entendimento que motiva as criaturas ao esforço pelo próprio progresso moral, através da renúncia, da boa vontade, da ajuda mútua, do perdão, da tolerância e tantas outras atitudes produtivas que só são possíveis quando se alcança uma consciência desperta. E essa consciência, desperta pela razão e pela lógica dos ensinamentos espíritas, leva a criatura a aceitar certas conjunturas decorrentes do passado, apresentadas em forma de antipatia, de ódio, ciúme, antagonismos, entre os familiares. Porém, a família não é somente foco de lutas e problemas, mas também fonte geradora de felicidade, quando existe a iluminação de princípios espirituais superiores. E nesse livro, que tem capítulos bastante interessantes, falando de todos os tipos de conexões familiares, já bem antigo, eu não tenho certeza da data da primeira edição, mas eu cheguei a localizar obras de 1996, portanto, com mais de 20 anos. Nós podemos olhar o instituto, né, o coração, a organização familiar, com olhos mais elevados, porque muitas vezes a gente percebe hoje mudanças drásticas nas organizações familiares. E nós já temos bastantes estudos e pesquisas que foram feitas, né, falando que, na tentativa das famílias de romperem com aqueles padrões extremamente autoritários e inflexíveis de outrora, acabou se perdendo as referências, porque, às vezes, a gente quer tanto fazer diferente, só que a gente não tem uma referência para fazer essa diferença. Então, a gente vai na tentativa e erro. E nessa coisa da gente querer romper com esses grilhões, o que, de fato, é muito válido e importante, toda a estrutura ficou muito solta e foram se perdendo alguns valores, algumas referências absolutamente fundamentais, principalmente no que diz respeito à conexão espiritual, né? As coisas, elas foram ficando muito imediatistas, o capitalismo imperando, né? Tudo para cá, para aqui e agora. O sucesso sendo associado com a questão financeira, né? O status financeiro que as pessoas obtêm.
Então, partimos de referências equivocadas, vamos disseminando essas referências e a sociedade vai se comprometendo, né? Porque o Divaldo fala, né, que quando a família adoece, a sociedade se perde. E aí, como nós perdemos também essa conexão, nós começamos a perder a referência da grandiosidade que é o trabalho da encarnação, da preparação da encarnação. E nós temos na obra de André Luiz, um livro Missionários da Luz, onde ele fala de um centro de planejamento de reencarnações, justamente para que nós nos sensibilizemos a respeito de quão grande é o trabalho da providência divina, dos benfeitores espirituais, para que nós possamos ter, né, conceber, construir as teias das famílias, porque são verdadeiras teias, né? Cada um aqui tem um histórico familiar, cada um aqui tem vivências familiares, cada um aqui tem hábitos, práticas, formas de celebrar particulares. Cada um aqui tem uma história que é muito importante, porque fala das nossas origens. Só que nada acontece por acaso, não existe acaso. Então, se a gente fizer uma conta básica assim, né? Eu que estou aqui falando com vocês, 4 gerações para trás da minha, 30 pessoas, 30 vidas, 30 espíritos precisaram encarnar, viver as suas histórias, para que eu pudesse estar aqui nessa noite falando com vocês. Agora, considerem isso para cada um que está aqui dentro. Considerem isso para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso país, para o planeta Terra. Levando em consideração que para cada um que está aqui, embora a gente ache que está muito lotado o nosso planeta, tem cerca de 8 a 10 espíritos esperando a oportunidade de encarnar. Então, não tem acaso. E Deus, sendo um infinito Pai de amor e bondade, justiça e misericórdia, deu tanta ênfase a Jesus na sua passagem por esse mundo tão turbulento, né? Não ia ter todo esse trabalho, não ia ter toda essa estrutura para que a gente viesse aqui na vida, sofrer e sofrer traumas, desacertos, desajustes, desconexões dentro do nosso seio familiar. Não faz sentido, não tem lógica. Né? E aí a gente vai percebendo que esse adoecimento das famílias vai se espalhando, né? As suas ramificações não param de crescer. Porque na vontade de propiciar melhorias, de dar mais conforto, de oferecer maiores condições de escolha para os herdeiros, né? As coisas foram ficando completamente sem pulso, sem princípios orientativos. Então, nós estamos aí acompanhando, quem acompanha a psicologia, a gente quase que tem que fazer um curso toda semana de tanto transtorno que surge junto às nossas crianças. É síndrome do imperador, que é aquela criança voluntariosa, aquela criança autoritária, que quer tudo do seu jeito, que tem tudo do seu jeito, que não pode sofrer nenhum tipo de contrariedade, que ela se desequilibra totalmente. Nós temos o TOD, que é o transtorno positivo desafiador, que é aquela criança que não aceita uma instrução, ela não consegue realizar uma instrução dentro do que foi selecionado, porque ela está sempre peitando, ela está sempre discutindo, ela está sempre desafiando. Nós temos o TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. As crianças estão sendo
medicadas, drogadas com remédios fortíssimos desde a tenra idade, de uma forma completamente desnecessária. Porque os pais têm uma dificuldade absurda de colocar limites nas suas crianças. E o que o vizinho vai dizer se eu der um tapa? Agora até o governo se mete nisso, né? Se eu pegar o meu filho pelo braço porque ele mostrou a língua para mim, ai, gente, não. Aí eu falo para aquela criança, para de se esfregar no chão, para de fazer isso, tal, e a criança faz. Eu tenho que ir sorrindo para ele, falando, meu querido, não prossiga fazendo isso, meu filho. Papai está triste, mamãe está sofrendo. E ele não para. Então, é uma falta de conexão tão grande. E ainda nós temos a potencialização da tecnologia, que ao invés de nós usarmos de uma forma favorável a nós, está idiotizando os jovens, os adultos. Sinônimo de velhinho, de idoso antenado, é aquele que consegue usar o WhatsApp. Mas será que, se você colocar um jovem para tocar harpa, ou para bordar, ou para fazer aquelas obras de trabalho manual, será que eles vão conseguir ficar 1 hora sequer sentados, ouvindo instruções, 1, 2, 3, 4 semanas antes que eles possam ir para a prática efetiva? Então, quem que está desarticulado? Por que as crianças e os jovens estão sendo submetidos a tantas práticas abusivas nos meios, nas mídias sociais, nos jogos e tudo, e os pais não estão conseguindo acompanhar porque está havendo uma distância absurda entre os familiares. Mas quando a gente olha tudo isso à luz da doutrina espírita, nós sabemos que assim como nós não estamos aqui por acaso e temos os nossos propósitos, as nossas missões de vida, os nossos objetivos, os nossos filhos também têm. E se nós os atrapalharmos com o nosso excesso de protecionismo, nós vamos estar interferindo na jornada que eles vieram aqui vivenciar. E isso é seríssimo. Porque cada um de nós está aqui para sair desta vida melhor do que aqui chegamos. E para isso nós precisamos enfrentar desafios, nós precisamos enfrentar desconfortos. Porque senão aquela criança que teve tudo se torna um jovem que com a primeira desilusão amorosa ele não quer mais continuar vivo. Porque ele não sabe lidar com algo na vida que não saia do jeito que ele quer. Ele não sabe enfrentar um desafio, um desconforto, uma nota baixa, uma repreensão pelo professor, que não é educador, porque educação a gente recebe em casa. Os valores de respeito aos mais velhos, que têm minimamente mais conhecimento que nós, não podem ficar a cargo da escola. Eu escuto mães apavoradas falando, você não sabe o que eu ouvi na semana passada do meu filho de 3 anos. Mãe, olha para mim enquanto eu falo com você. E ela veio desesperada, o que eu faço? Eu falei, presta atenção nele. Ouve o que ele tem para te dizer, porque é importante. Mas saiba, ensiná-lo a esperar quando você não estiver disponível naquele momento. Mas a disponibilidade tem que chegar em algum momento. Ela não pode ser eterna. E aí, né,
todo o amparo tecnológico, todos os bens, todos os brinquedos maravilhosos, não vão preencher vazios que vão sendo construídos dentro daquelas almas, daqueles espíritos. Então, para que a família possa dar suporte aos seus entes queridos, que, claro, podem ter os seus distúrbios, mas que não sejam distúrbios gerados por essa desconexão que nós mencionamos aqui. Ela precisa ter olhos para olhar com uma forma mais ampla, com horizontes mais abertos. Porque o olhar imediatismo do aqui e agora não ajuda, não colabora na solução de situações delicadas como essa. E já que nós falamos de questões da nossa encarnação, nós vamos usar algumas informações do livro Suicídio, Tudo que Você Precisa Saber, do Richard Simonetti. Também não é uma obra nova, é de 2006. E ele tem um capítulo lá que ele aborda exatamente os transtornos com a família. E não é um livro difícil de ler, porque é um livro de perguntas e respostas, muito bem organizado, muito bem estruturado. E ele nos explica. Uma pergunta. O suicídio é sempre um transtorno para os familiares. As angústias e sofrimentos decorrentes podem ser tomados à conta de um karma? Porque quando a gente não consegue responder minimamente aquilo que está acontecendo, a gente terceiriza, né? É meu karma. Eu tenho que aguentar essa pessoa trabalhosa, é meu karma, né? E a resposta é: conviver com uma pessoa cheia de problemas no âmbito familiar pode ser karma, algo relacionado com o passado. Imperioso, porém, não incluir por compromisso kármico o suicídio seria um despropósito. E ainda na questão seguinte: então, os sofrimentos da família em face do suicídio de um dos seus membros não foram programados? Não tinham que passar por isso? E ele responde: ninguém está destinado a enfrentar o suicídio de um ente querido, mesmo porque, obviamente, prestem atenção, por favor, nenhum espírito reencarna com o karma do autoaniquilamento. O suicídio é sempre um desvio de rota, jamais um programa existencial. É um desatino, jamais um destino. Então, se é assim, o suicida também se responsabilizará pelos sofrimentos impostos à família? Será responsável, a resposta, será responsável não apenas pela dor que os familiares sentirão naquele momento, mas, sobretudo, pelos traumas que repercutirão em suas emoções pelo resto da vida. Infelizmente, o suicida está tão envolvido por seus problemas que se envolve tanto com o seu ego que não abre espaço em sua mente para avaliar o mal que está fazendo a outras pessoas, com repercussões funestas em seu próprio destino. Porque é, sem dúvida, uma desconexão. Por isso fica mais fácil quando a família tem um esclarecimento do comprometimento, dos projetos de vida, que ninguém está aqui por acaso, ninguém caiu aqui de paraquedas. Existe uma desconexão, existe uma alienação. E Manuel Filomeno de Miranda, no livro Loucura e Obsessão, também usa o termo alienação. Ele fala assim: o suicídio é a culminância de um estado de alienação que se instala sutilmente. O candidato não pensa com equilíbrio, não se dá conta dos males que o seu gesto produz naqueles que o amam. E é por isso que o papel dos entes queridos, dos familiares, da família, é tão importante para que não colaborem, para que não ratifiquem, para que não incentivem esse estado de alienação e de desconexão do seu ente querido.
E também é importante nós considerarmos que, com toda essa tecnologia, informação, esse excesso de informação, muitas vezes nós ficamos repetindo alguns conceitos de forma equivocada. Então, é comum acontecer de famílias que já tiveram um suicídio, né, em um dos seus antepassados, ou em mais que um dos seus antepassados, perguntarem se existe isso no DNA daquela família, o que acontece com aquela família. Então, a ciência nos esclarece que o DNA, que hoje é associado com cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, características físicas, é chamado de DNA fixo. E ele representa de 2 a 8% de todo o DNA. Ou seja, ele ainda é uma partícula muito pequena dentro da célula. O resto, né, de 92% a 98%, era chamado até alguns anos atrás de DNA lixo, porque ele era tão instável, tão mutante, que ele não conseguia ser analisado debaixo da lente de um microscópio. E aí, há alguns anos, começaram a perceber que essa parte mutável mudando, né, ela causava diferenças. Por isso nasciam gêmeos com características tão diferentes, irmãos com características criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, com a mesma ancestralidade, o mesmo ambiente familiar, com atitudes tão diferentes. E aí esse DNA, essa grande parte da célula do DNA, passou a ser chamado DNA volátil. E identificam que neles estão padrões de comportamento. Agora, nós, no nosso DNA fixo, nós não podemos mexer, mas no nosso DNA volátil, sim. Nós não começamos a mudar a forma de criação de uma criança porque queríamos nos desconectar de padrões de comportamento que identificamos que não eram mais aplicáveis na modernidade. Da mesma forma, nós também podemos reconstruir padrões de comportamento que sejam mais positivos, mais produtivos, que sejam menos equivocados, para que possamos formar aquelas crianças, aqueles seres que estão sob a nossa responsabilidade como pais, como avós, como entes queridos. Então, existem muitos recursos, são muitos recursos à nossa disposição. E se a gente também pegar as motivações que já foram citadas em palestras anteriores, com o esclarecimento do Espiritismo, a falta de fé passa a não existir como falta de fé. Aquela pessoa começa a perceber que aquilo que ela está passando existe. Uma razão mesmo que, devido a nós, que ainda somos espíritos muito imperfeitos, não tenhamos condição, na maioria das vezes, de entender as situações e as provas pelas quais nós estamos passando. O orgulho ferido, a solidão, o abandono, o amor não correspondido, são desafios que nós temos que superar, são as nossas montanhas, como Jesus nos falou. E que se nós tivermos fé, se nós tivermos afinco, se nós nos colocarmos realmente dispostos a encarar aquelas adversidades, sem dúvida vamos conseguir superá-las. O esgotamento nervoso. Aqui eu peço licença para fazer um parênteses, dizendo, né, que no que diz respeito principalmente aos jovens e aos jovens adultos, o alcoolismo, as drogas psicoativas. O que é droga psicoativa? É qualquer droga que altera o estado mental e o estado do sistema nervoso central. Drogas psiquiátricas, como antidepressivos, ou para tratar o TDAH, que eu já falei, ou qualquer um dos outros distúrbios, também são psicoativas, porque elas entram em composição com os neurotransmissores e afetam o comportamento e a atuação do sistema nervoso central daquele ser. Depressores, como álcool, barbitúricos,
Barbitúricos usados para controle de epilepsia, remédios para dormir, anestésicos, sedativos, estimulantes como cafeína, nicotina, cocaína, anfetamina, alucinógenos como LSD, maconha, mescalina, tudo isso citado no livro SOS Família, tão velhinho, mas tão atual. Então, é importante estarmos atentos que qualquer um desses integrantes, né, desses elementos aqui citados, vão comprometer ainda mais as condições daquele ser, daquela pessoa, de reagir com as suas dificuldades. É claro que nós não nos esquecemos da loucura, entendendo aqui loucura como ausência de saúde psíquica. Nós não deixamos de lado as moléstias consideradas incuráveis. E aí nós temos várias pesquisas científicas também mostrando evidências indiscutíveis da importância da fé em tratamentos de doenças degenerativas, doenças como câncer e por aí vai. E aí a gente tem a indução de terceiros, encarnados e desencarnados, porque aquela pessoa se torna um ser vulnerável, acredita em qualquer coisa, acredita que é importante ir evoluindo de estágio naquele joguinho, até brincar com a própria vida. Nós chegamos aqui com projetos de vida, claro. Acontece que quando o nosso espírito entra nesta matéria densa chamada corpo físico, a nossa conexão ela fica um pouco distante. Eu não diria interrompida, mas ela fica um pouco distante. E é por isso que quando nós nos tornamos adultos, a gente tem a possibilidade, a oportunidade e os próprios desafios, as vicissitudes da vida nos colocam diante da oportunidade da fé, da conexão espiritual. Não como uma forma de alienação ou de sair da realidade, muito pelo contrário, mas como uma forma de nos tranquilizar para que possamos lidar com a realidade da forma como ela se apresenta. Porque é essa que é a realidade. Aquela felicidade idealizada, fajuta e inviável está adoecendo a nossa sociedade. E é por isso que a espiritualidade, a transcendência, está sendo muito procurada hoje em dia, graças a Deus. E nós aqui vamos continuar rezando muito, fazendo muitas preces, iluminando cada vez mais os irmãos que fazem parte do nosso cenário de vida, que convivem conosco, que cruzam conosco, para que esse caminho realmente se expanda cada vez mais, aumente cada vez mais. Porque isso sim, uma espiritualidade bem vivenciada, com uma formação esclarecida, lógica, com uma fé raciocinada, nos dá resiliência diante da dor. Resiliência é a propriedade de um material, de mesmo submetido a uma grande pressão, poder recuperar a sua forma original quando aquela pressão deixar de acontecer. E aí nós começamos ainda a ver que para cada situação da nossa vida, todas elas estão amparadas e esclarecidas no Evangelho segundo o Espiritismo, nosso querido Mestre Jesus. Então, muitas vezes, aquilo que nós entendemos como um jugo, né, que era aquela peça de madeira usada para atrelar, né, os animais, a carroça ou o arado, nós consideramos a nossa família como um jugo, como um peso, um fardo que nós temos que carregar. Não é verdade. Jesus pede que o nosso jugo seja o amor, para que a gente possa acolher as diferenças, para que a gente possa aceitar que mesmo que nós sejamos pessoas que já tenhamos superado muita coisa na nossa vida, aquele ser pode não ter a mesma capacidade, a mesma inteligência emocional ou até mesmo a mesma vivência espiritual para dar conta daquilo da mesma forma ou da forma que nós gostaríamos que ele fizesse. E o fardo, então, a responsabilidade de dar assistência, de dar assessoria, de ajudar essa pessoa, realmente
deixa de ser tão pesado. E é por isso que Jesus fala assim em Mateus: vinde a mim, todos os que andam em sofrimento, e vos acheis carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Recebam cada um de vocês o meu abraço com muito carinho. Que Jesus nos ilumine e nos proteja. Boa noite. Muito obrigada.